Existem alguns truques aqui dentro do DaVinci Resolve que é importante que você saiba, tipo como fazer uma exportação personalizada para gerar data, hora, minutos, segundos, e aí é bem legal porque você não se perde na hora de encontrar ou organizar os seus arquivos. Então vamos lá para a página do DaVinci Resolve para você aprender o passo a passo completo. Eu tô aqui com o meu DaVinci Resolve aberto, eu tô com um projeto aqui chamado Como Dominar a Troca de Cenas através dos Atalhos, que é referente ao OBS Studio. Para quem não acompanhou ainda aqui no meu canal, eu fiz uma série a respeito do GIMP, uma série a respeito do OBS Studio e agora uma série a respeito do DaVinci Resolve. Então tem playlist aqui para tudo, vai estar aparecendo o card aqui em cima também, para você acompanhar todas as novidades referentes a esses aplicativos. Então vamos lá, terminei aqui, vou dar um play para você conferir. Agora que você já aprendeu a configurar o OBS Studio e já tem as suas fontes e cenas, chegou a hora de você... Tá vendo que legal? Já tá tudo rolando aqui do jeito certo, para mim já tá pronto para fazer a exportação. É claro que a gente vai clicar aqui em entrega, e aqui na página de exportação, eu não vou explicar, não vou ficar muito em cima dos detalhes de como configurar o vídeo, no caso a aba vídeo, a aba áudio e a aba arquivo, porque eu tenho já conteúdo aqui no meu canal explicando como você deve fazer as configurações aqui para uma exportação assertiva, 100% funcional, por exemplo, subindo lá para o YouTube. Então vai ter um card aparecendo aqui em cima, você clica para assistir, para ficar por dentro de como configurar tudo isso daqui. Hoje a ideia é gerar uma exportação personalizada no nome. Então vamos lá. Eu tô aqui em Custom Export, em predefinição, que é o padrão que já vem com o DaVinci Resolve. É legal você montar uma predefinição em cima disso daqui. Depois eu vou te ensinar como guardar essa predefinição aqui, vai ser bem legal. Aqui em arquivo, a primeira coisa que você precisa fazer para gerar esse nome personalizado, você clica aqui dentro, deixa vermelhinho, tá vendo? Na caixa de nome. Aí aqui dentro você segura o Shift e o número 5 do seu teclado, onde tem um sinal de porcentagem. Primeiro você precisa inserir esse caractere aqui. Depois que inseriu, aí você pode começar a escrever. Por exemplo, no caso aqui, eu acho que é mais legal manter assim, aí depois você vai e personaliza do jeito que você achar legal. Mas faz desse jeito para você aprender primeiro, para você entender a ideia aqui. Nome da linha de tempo. Já apareceu aqui, eu vou e clico, tá vendo? O nome da linha de tempo. Aqui no arquivo é só isso. Aqui na aba vídeo, se você já estabeleceu aqui os parâmetros da sua exportação, beleza. Aqui na aba áudio a mesma coisa, você já tem a personalização, toca em frente. Aba arquivo. Aqui tem um segredo para você dar continuidade nesse processo aqui de fazer uma configuração personalizada. Vamos trabalhar agora aqui no espaço de sufixo de arquivo, que é bem legal você complementar aqui essa personalização. Aqui em sufixo você clica de novo aqui dentro, aí você insere o caractere de porcentagem, shift, porcentagem, aí você põe data, tá vendo que legal? Aqui já vai aparecer, já aparece uma lista de tudo que você pode usar aqui, todos os metadados, tá vendo? Data de filmagem, data de modificação, aqui já deu para entender isso, então tá legal. Vamos lá, clicar em data, porque é a data que a gente vai exportar o arquivo, no caso a data de hoje e o horário de hoje. Depois que você inseriu aqui a sua data, aí você marca com um tracinho, aqui esse tracinho você encontra lá na tecla underline do seu teclado, é fácil de encontrar, e agora a gente vai para o próximo passo. De novo a gente vai inserir a porcentagem, shift, porcentagem, e vai colocar horário 24 horas. Você já começa a escrever, já aparece o que você está precisando, não precisa escrever tudo, horário 24 horas. De novo você vai pôr um tracinho, aí você vai de novo, incluir o caractere de porcentagem, horário, minutos. Tá vendo aqui já tem a lista, ó, 12, 24, minutos e segundos. Agora vem o minutos, espacinho de novo, caractere de porcentagem. Agora a gente vai selecionar a última opção, que é horário, segundos. E aí já fica estabelecido que o seu código vai ser o seguinte: o nome da linha de tempo que você já estabeleceu lá no começo do projeto, a data, que no caso é o dia que você vai exportar, a hora de 24 horas, minutos e segundos. Só que é legal você também trabalhar aqui com subpasta de arquivo. Por exemplo, se você faz muitas exportações, que é o meu caso, eu não fico tudo em cima de um projeto só. Eu vou lá, faço uma parte, que nem esse caso aqui, vou exporto isso daqui. Aí depois dou continuidade no processo de edição. Para não ficar muito pesado no computador, para não ter travamento, eu prefiro exportar uma vez, depois exportar de novo. Não perde qualidade, fica 100%. O DaVinci Resolve é excelente para você fazer exportação, então não tenha preocupação. Aqui em subpasta de arquivo, eu posso criar uma pasta, porque quando a gente exportar, já vai criar uma pasta automaticamente e esse arquivo vai estar dentro dessa pasta, como primeira parte. É a primeira parte do projeto, então é a primeira exportação. Acho que a primeira parte tá legal. Aqui em velocidade, eu sempre costumo deixar em 50 para não forçar o processamento aqui da minha máquina. Terminou de fazer esse procedimento, você pode clicar aqui embaixo em adicionar a fila de renderização e dar seguimento aqui na sua renderização, clicando em renderizar tudo. Mas antes de começar o processo aqui de renderização, vamos salvar aqui essa exportação para a gente não precisar vir aqui fazer tudo de novo. Você clica aqui nos 3 pontinhos, aí você vai selecionar a opção
opção de salvar como nova predefinição. Aí você pode dar o nome de YouTube, por exemplo, porque aí todas as vezes que você for subir um vídeo pro seu canal, já tá tudo aqui no jeito, você não vai ter dor de cabeça. Aí você clica aqui embaixo, nessa caixinha, ó, adicionar a exportação rápida. Eu vou te mostrar o porquê. Clica e clica em salvar. Beleza. Do jeito que tá aqui, agora todas as vezes que você quiser utilizar, eu vou mostrar pra você como você vai utilizar isso aqui sempre, porque eu já tenho uma predefinição aqui definida, essa nova predefinição, tá vendo? Eu clico dentro dela, aí aqui na aba vídeo já tem o formato de exportação, todas as configurações, aqui em avançado, tá vendo que legal? Já tá tudo aqui predefinido, eu não preciso aqui perder tempo nem esquentar a cabeça. Em áudio já tá no formato que eu gosto, em arquivo já tá aqui estabelecido, eu tenho como subpasta de arquivo aula 1, porque aqui como eu ensino DaVinci Resolve e também tenho treinamentos lá no meu clube de membros, então sempre eu vou trazer para aula 1 e dar seguimentos para as demais aulas. Entendeu a ideia aqui? Tá salvo, agora é só renderizar, mas lá vai uma dica bônus. Lembra que eu pedi para você marcar a caixinha? Aqui em edição ou aqui na página corte, se você quiser fazer uma exportação rápida, tá vendo aqui em cima, exportação rápida, e você já quer a partir daqui já dar início à sua exportação sem precisar ir para lá, aí você já tem a sua predefinição aqui guardada. Lembra que a gente fez aqui, ó, YouTube 1920 por 1080, H264, tá, beleza. A minha nova predefinição tá guardada aqui também. Tá vendo que o codec de áudio é diferente? Aqui do YouTube tá AAC, eu gosto de exportar em FLAC, mas se você não gosta de exportar por aqui, terminou, eu vou tirar essa que é anterior e vou incluir na fila de renderização. Agora sim eu posso clicar em renderizar tudo. E agora a gente só precisa esperar a renderização pra gente ver como vai ficar o formato desse arquivo lá dentro da pasta que ele criou. Agora eu tô aqui na pasta que ele criou, lembra que era a aula 01, por causa dos treinamentos que eu dou aqui no meu clube de membros. Clico 2 vezes, agora tem aqui o arquivo. Eu vou parar em cima, aí vai ter o nome que já estava na linha de tempo, que é Como Dominar a Troca de Cena através dos Atalhos, no dia 27/7/2026, às 21 horas, 15 minutos e 23 segundos. E esse vídeo que está aparecendo aqui em cima é um aulão a respeito do DaVinci Resolve, para você aprender tudo sobre todas as páginas, e esse outro aqui é uma dica especial para você, não deixe de assistir. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo tutorial.